Muito boa noite, irmãos. Bom, início de semana já, né? Nós já aprendemos isso. E hoje foi um dia no qual a maioria dos brasileiros tiveram um compromisso, né? Mas agora também chegou o nosso compromisso aqui com a palavra, que para nós, eu entendo que é o combustível para a nossa alma, porque nós precisamos da palavra do Senhor, porque são instruções. E os que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. E eu também saudo aos que estão em casa também, seja muito bem-vindo a esse momento tão especial. Antes mesmo de abrir a Bíblia, eu gostaria de pedir mais uma vez que vocês fechem os olhos para pedir mais uma vez, né, a permissão do Espírito Santo. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor, por este momento, Pai querido. Que o Senhor me abençoe os meus irmãos que aqui estão também, todos que estão em casa, e que meus lábios, Senhor, sejam conduzidos pelo Espírito Santo. Que possamos sair daqui, Senhor, consciente de que o Senhor está conosco todos os momentos de nossas vidas e que também nós somos totalmente dependentes de Ti. Muito obrigada, Senhor, por Tua proteção, muito obrigada pela misericórdia, obrigada, Senhor, pelo amor que o Senhor tem por nós. Obrigada por tudo. Essas bênçãos eu lhe peço, também com a permissão de abrir a tua santa palavra. Em o nome de Jesus, amém. Bom, eu coloquei uma fotinha ali, porque nós já conhecemos e nós entendemos que o paraíso era dessa forma. Era tudo perfeito. Homem, mulher, onde cada qual no seu lugar. Olha só como que está tudo perfeitinho. E o mais interessante aqui é que não tem as maldades plantadas ainda. O homem aqui ainda é inocente. Não tem mancha nenhuma do pecado. Não tem ainda a mentalidade suja, né? Então, essa faz toda a diferença para nós. O tema dessa mensagem de hoje é: o que está acontecendo com o mundo? Nós estamos diante a todos os dias com noticiários. E eu sempre falo assim, nossa, nada mais que vier acontecer vai me tirar, não vai ser novidade para mim. Porque já está acontecendo tantas coisas que não vai ter mais novidade. Só que daí eu me engano. Aí vem uma notícia que eu falo assim, misericórdia, como é que a pessoa tem coragem de fazer isso? Como é que chegou a isso? Meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? O que é que está acontecendo com as pessoas? Porque a gente fala o mundo, né? Mas quem é que habita no mundo? É o homem. Eu quero convidar vocês, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulos 8, versos 22 e 23. Quem quiser também acompanhar aqui na tela, facilita muito, principalmente as senhoras, tipo eu, que não enxerga muito bem. Tudo ajuda, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E o texto, então, está trazendo assim para nós, ó. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Pois é. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a doação de saber e a redenção do nosso corpo. Vivemos, meus queridos, em tempos de incerteza. Quem é que não tem esse pensamento, né, de incerteza? Eu tenho. Nós estamos vivendo uma crise econômica também. Nós estamos vivendo deixa eu passar aqui. Que não passa mais? Aqui. Olha o que está acontecendo no nosso mundo. É isso aqui, ó. São catástrofes, crises econômicas, conflito entre nações. Tinha muito mais coisas para colocar aqui, mas como o tempo não permite tanto. Então, nós temos todas essas questões aqui. Olha só. Ops. Aqui. O que é que está acontecendo agora no nosso mundo?
É isso aqui, ó. Esses verdinhos que estão aí, possivelmente daqui a pouco não vai ter mais nada. Não vai ter mais verde, gente. Vai estar tudo acabado. Então, o que a gente pode avaliar e pensar de tudo isso? É o início do mundo de novo? A Bíblia ela nos relata, principalmente nos livros proféticos, de que nós já estamos tendo sinais já do final dos tempos. E nós trabalhamos com isso hoje na nossa igreja, de que nós já estamos diante aí do término de tudo. Nós já estamos já nos sinais de tudo isso. Muitos se perguntam, o que está acontecendo com o mundo? Seria este o fim? Será que há esperança em meio a tantos caos? Será? O mundo está caindo. A Bíblia nos ensina que desde o pecado de Adão e Eva, a criação está em um estado de queda. Podem colocar aí para mim, por gentileza, Romanos capítulo 5, versos 12? Olha lá o que está dizendo Romanos. Está dizendo, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Por quê? Todos pecaram. Romanos 5,12 nos lembra que o pecado entrou no mundo por meio de um homem. E se eu perguntar para vocês quem é esse homem, está claro. Está escrito nas estrelas, porque foi de lá que ele caiu. Não é verdade? Por conta de um homem, e com ela a morte. Como consequência, toda a criação sofre os efeitos dessa queda. E isso se reflete nas condições atuais do mundo. Essa daqui, ó, é um reflexo do pecado. Isso daqui também, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Não volta mais, gente. O anterior, que é a destruição, isso, obrigada. Isso daqui também é consequência, por conta deste um homem. E sabe quem é que está dando consequência a isso? Nós aqui, ó. Só que não referindo a nós mesmos, né? Porque também tem os nossos irmãos lá fora, que nós temos que considerar dessa forma, mas também o homenzinho contribui para isso aí. Contribuem para o mal. Então, de que lado nós estamos? O que é que nós estamos escolhendo para nós? Os sinais do tempo, dos tempos. Jesus nos alertou sobre os sinais que precederiam o fim dos tempos. Em Mateus 24, de 6 a 8, quer colocar aí para mim, por favor? Mateus 24, 6 a 8. Ó. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são princípio das dores. O que é que nós estamos sentindo, meus queridos? Exatamente as dores. E o que é que está acontecendo no mundo lá fora? Neste momento no qual nós estamos tendo esse privilégio aqui de falar sobre a palavra, existem países aí que estão condenados a falar a palavra. Eles não podem. Já está existindo a perseguição de pessoas que estão proclamando a palavra do Senhor, que estão fazendo as apresentações do Senhor. Existem discípulos lá fora também que não podem nem sequer colocar uma Bíblia. Não podem nem ao menos ouvir os louvores. E se for pego orando, então? Meus irmãos, aqui nós ainda não estamos passando por isso, não que eu saiba. Não que a minha mente captou isso. Mas isso já está acontecendo. Então, o que eu pergunto para vocês também, e essa pergunta também é para mim. O que é que eu estou fazendo com esse tempo aqui que o Senhor está me dando? Qual é o tipo de aproveitamento que eu estou fazendo?
E que isso fique também de pergunta para nós, tá? Jesus nos alertou sobre os sinais que precederiam o fim dos tempos. Ele fala sobre guerra, fomes, terremotos e outros sinais de que o fim está próximo. Esses eventos que vemos ao nosso redor não são apenas coincidências, mas sinais do cumprimento das profecias bíblicas. Isso é a pura realidade. Essa é a nossa realidade. E aí, o que é que vem também? A crescente rebeldia contra Deus. Sabe aquele homenzinho, pessoal do som aí? Que o negócio aqui acho que está que nem eu, falhando. O homenzinho de pezinho lá, põe essa imagem para mim, por favor. A crescente rebeldia contra Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, vou pedir para vocês anotarem, não precisa colocar aí. Não é essa, tá? Do homenzinho lá de pezinho. Paulo descreve os últimos dias nos tempos difíceis, onde as pessoas se tornariam amantes de si mesma. Isso é verdade. Desobedientes, ingratas e sem temor. O aumento da imoralidade, violência e afastamento de Deus que vemos no mundo hoje é um reflexo dessas rebeldias profetizadas nas Escrituras. Eu vou falar uma coisa para vocês, e não é para ofender ninguém. Eu vejo a juventude hoje bonitas. Talvez bonitas por fora, porque por dentro já está bem passada. Umas meninas lindas, uns rapazes lindos, cheios de saúde. E sabe qual é o divertimento deles? Adegas da vida. Esses são os divertimentos. Hoje em dia, os pais não estão tendo mais controle sobre os seus filhos. E eu não estou falando isso para afetar alguém ou para magoar alguém, porque eu sou mãe. Eu tenho filhos que não estão na igreja. E eu tenho filhos que também me fazem passar por situações que eu não gostaria de passar. A vida hoje, ela oferece tudo que você queira. Tudo está ao nosso alcance. Se você quer coisas boas, você vai conseguir coisas boas. Talvez não vai ser fácil, mas também não vai conseguir caso você desista. Hoje em dia está difícil para uma mãe e para um pai direcionar os seus filhos e também tomar conta até mesmo do seu lar dentro de uma cristandade, sabe? Dentro das palavras do Senhor, do cristianismo, melhor dizendo. Hoje em dia está muito difícil. Eu até sinto uma inveja santa de pessoas que já têm os seus filhos aqui na igreja, cresceram e estão continuando dessa forma. Louvado seja Deus por isso. Não é verdade? É um prêmio. Vocês, mãe, que têm os seus filhos na igreja, que estão aí à frente de missões, louvado seja Deus. Está tudo ótimo? Preciso orar por isso? Não, está tudo bem. Não, precisa orar sim. Precisa orar para manter isso daí. Porque as nossas orações não é só na hora da dor. Aquilo que está bom, nós também temos que aprender a orar para que Deus continue mantendo ali. Há tempos atrás, o homem tinha que trabalhar para bancar a casa, enquanto a mulher realmente ela tinha que ser dona de casa e cuidar do marido quando chegasse. O mundo hoje está tão depravado que os dois precisam trabalhar para manter. Lembra lá o reflexo do pecado? As crises, as destruições, a violência vem crescendo ainda mais. E entre outras coisas. Tem um livro que eu ganhei da minha filha, que se chama Mais Esperto que o Diabo. E esse livro vem contando de um autor que diz que ele entrevistou o diabo. Se é certo ou não, meus irmãos, eu não sei. Só sei que eu estou lendo o livro e está sendo muito bom. E lá está dizendo que o entrevistador chegou a entrevistar para o diabo e disse assim, de que maneira ele entra na vida das pessoas, que ele destrói o ser humano. E ele lá está relatando inúmeras situações que ele entra na nossa vida. E tudo começa assim, a partir do que o homem me dá permissão, uma brechinha que ele me der permissão, eu entro e faço uma festa. E uma das coisas que ele está focando lá é um dos, né, que está muito forte agora. É vícios,
O que está muito forte agora é a miséria. E o que está muito forte, que ele diz que tem muito sucesso sobre a vida do ser humano, é o medo. Essas 3 coisas. E aí eu convido vocês a pensarem, será que é mentira? Se ele entrevistou o diabo ou não, eu não sei, mas eu só sei que isso realmente é bagagem de Satanás para nós. E se a gente não tiver defesa, pode se preparar que vai chegar a ruína. A esperança em meio ao caos. Apesar da desordem que vemos, a palavra de Deus nos dá esperança. E sabe onde é que está essa esperança? Lá em João 16:33. E que para nós é muito conhecido. Pode colocar, por gentileza? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nos assegura, ele nos dá esperança. Jesus nos assegura de que embora no mundo tenhamos aflições, devemos ter de bom ânimo, pois ele venceu o mundo. A nossa esperança não está nas circunstâncias atuais, mas em Jesus Cristo, que virá restaurar todas as coisas. Eu já tive o privilégio aqui de uma vez trazer a história do meu marido. Era numa quarta-feira, quando a Lucinha estava liderando aí o departamento das mulheres. E ele contou um pouquinho aqui o testemunho dele. Quem vê ele sentado ali pensa que ele é uma santidade, né? Agora ele é, tá? Não fica bravo, marido. Mas olha, gente, o passado dele, para quem teve o privilégio de conhecer, vocês olham ali para ele e vocês não vão imaginar que é ele. Todos nós temos passados aqui, mesmo os que estão dentro da igreja. Todo mundo tem, né? Então, existiu, eu tenho certeza, a minha sogra ela não é cristã. Mas eu tenho certeza que, por conta da situação do filho dela, ela se apegou à fé dela. Ela se apegou à fé dela. E a fé dela foi tão forte que colocou no caminho do homem. Então, as coisas se endireitaram. Foi por minha causa? Não. Foi 100% por causa dele? Também não. Então, tem coisas que acontecem que a gente não consegue ver. É a famosinha palavra, o grande conflito. Isso é o que existe, meus irmãos. Existe, nesse momento está existindo um grande conflito. Está existindo uma briga. Um quer te destruir e o outro quer ver você bem. Por quê? Porque o filho veio ao mundo. Por minha causa, ele veio. Então, existe presente maior que isso? Na minha opinião, não. A nossa esperança não está nas circunstâncias atuais, mas em Jesus Cristo, que virá restaurar todas as coisas. Então, meus queridos, não há nada perdido ainda. Vale a pena. A palavra esperança, ela tem que fazer muito sentido para mim. Ela vai funcionar a partir do momento em que fizer sentido para mim. E sabe aquele ditado que a esperança é a última que morre? Mas quem não tem esperança nem chegou a morrer, porque nem chegou a existir. E o papel da nossa igreja? Como é que funciona? Como os cristãos, somos chamados a ser luz em meio às trevas. Em Mateus capítulo 5, 14 e 16, Jesus nos chama para sermos a luz do mundo e o sal da terra, em tempos de incerteza. A igreja tem a responsabilidade de proclamar a verdade no Evangelho, oferecer esperança e demonstrar o amor de Deus. Está ruim lá fora? Tá sim. Tem lares que talvez também esteja ruim? Tem sim. Mas essa palavra aqui está dizendo o que nós somos. E se nós somos isso, então nós temos que fazer sentido lá fora também. Nós temos que ser referência lá fora. Nós temos famílias para ajudar. Nós temos amigos também para ajudar. Temos que caminhar junto. Temos que oferecer orações. Temos que oferecer estudos bíblicos. Temos que oferecer orientações. Porque nós somos capazes disso.
Sabe, meus queridos, às vezes a gente precisa dos profissionais, sim. Claro que nós precisamos, porque se assim não fosse, Deus não daria o dom, né, das pessoas se formarem. Mas se todos nós tivéssemos a consciência de que nós precisamos de primeiro Deus para fazer um movimento na nossa vida e assim Ele apresentar o que nós estamos precisando, vocês podem ter certeza que o nosso caminho vai ser bem melhor. Vai ser bem melhor. Eu quero usar aqui como exemplo a situação da Marcelane também. Todos nós sabemos que, uns tempos aí, no dia do meu aniversário até, dia 17 de setembro, ela fez uma cirurgia. E eu acompanhei. Eu fiz a internação dela, eu e o Vanderlei, a gente procurou servir ela de algum modo. Nós conseguimos fazer isso, né? Fui lá visitá-la, procurar saber se ela estava precisando de alguma coisa. E a cirurgia dela tinha tudo para dar errado. E Deus abençoou ela, a cirurgia foi muito bem sucedida. Era para ela sair de lá e acontecer mais umas coisinhas que futuramente ela vai estar aqui contando para vocês. E tudo que o médico tinha colocado ali para ela, no final, não foi nada daquilo. Louvado seja Deus por isso. Só que, quando foi o final de semana agora, ela passou muito mal. Eu não sei quantos de vocês sabem. O médico diagnosticou ela com trombose. Então, imagina a dor que essa mulher estava sentindo. Imagina as pernas dela. Ela contava para mim, doía em mim. Não é? E ela sofreu. Exato. E ela falou para mim, Silvia, eu tive que chamar o SAMU, sair daqui de casa carregada, porque eu não conseguia andar. E ela está longe, meus irmãos. E se não for Deus cuidando dela? E se não for Deus preparando o pensamento dela para ponto dela pedir socorro para ela mesma? Quem é que vai pedir? Então, entende que mesmo na dor, Deus está conosco, Ele não nos desampara. Essa é a diferença de ser cristão, meus queridos. Não importa a dor que você está passando, não importa a sua situação que você está passando. Não importa nada disso. O que importa é que nós temos que manter a esperança. Nós precisamos renovar a nossa fé todos os dias. Ou melhor, nós precisamos alimentar a nossa fé. Vocês estão vendo essa pessoa aqui falando? Para quem não me conhece, acha que eu não tenho problemas. Para quem me conhece, acha que eu sou, nossa, não tem problema nenhum, não. Gente, eu também tenho as minhas batalhas. Também passo por lutas todos os dias. E na maioria das vezes, sabe quem é que está me ajudando? Aquele lá em cima. Ele é o primeiro na minha vida, porque senão não ia dar certo ninguém nem tentar me ajudar. Ele provê, minha gente. A cada manhã que nós ganhamos, a cada manhã, a misericórdia de Deus também está sendo renovada na nossa vida. As bênçãos de Deus estão caindo todos os dias, a todo momento na nossa vida. E olha o privilégio que nós temos. É ou não é? O privilégio. Coloca aquele mundinho lá pegando fogo, por favor. Olha. Infelizmente, essa daqui é a nossa realidade hoje, tá? Essa aqui é a nossa realidade hoje. Isso aqui é o mundo. E olha só como é que tá. Olhando essa imagem aí, é o final dos tempos ou não é? É os sinais do tempo. E o que me surpreende mais ainda é que as pessoas estão se esfriando a cada dia que passa. É como eu estava mencionando para vocês, hoje eu vejo os jovens, sabe? A gente olha assim, nossa, que bonita, né? Que formosura, um menino cheio de saúde, mas estão acabando com a sua vida. Estão acabando com a sua saúde. E talvez com o relacionamento dentro de casa. E o que é pior, talvez a família toda esteja nesse mesmo pé. Eu acredito, sim, que tem pessoas que pedem socorro. Eu acredito muito bem nisso. E eu acredito também que Deus está cuidando, mesmo dessas pessoas que estão meio que cegas no momento. Eu acredito nisso. Vai chegar uma hora que vai dar certo.
Mas vai chegar uma hora também que nós vamos ter um final muito grande. Coloca para mim, por favor, aquela mensagem. Presta atenção nisso aqui, ó, que está dizendo, ó. Você será aprovado pelas pessoas que te criticam, pelas promessas que parecem demorar, pelas orações não respondidas, até pelas derrotas que não fazem sentido. Mas saiba que todas as coisas cooperam para o bem, em que Deus nunca irá abandonar. Guarda essa mensagem para vocês. Porque isso daqui ela tem que se tornar realidade. Está passando por crises? Olha para essa mensagem. Está passando por desafios grandes que você acha que você não vai alcançar? Você vai alcançar sim. Porque nós não devemos nos entregar à derrota. Porque a derrota não pertence a Deus. A vitória sim pertence a Deus. Está difícil? Vai ficar difícil. Porque para vir ao encontro de Cristo não tem as suas facilidades. O que tem que ter é a coragem para enfrentar. Isso tem que ter. Eu passei por isso, meu marido passou por isso. Vocês também passaram por isso. Então não é fácil não. Mas outra coisa também que eu vou dizer, que vocês podem até me achar doida, maluca, é assim, ó. A gente só tem mais certeza ainda de que Deus está do nosso lado cuidando de nós pelas aprovações que nós temos. Vocês sabiam disso? Às vezes a gente reclama tanto das coisas, né, que acontecem na nossa vida, mas se o cristão ele não tiver as suas provações, se o cristão não for tentado, eu não sei se ele pode ser chamado de cristão, não. Porque neste mundo, irmãos, do jeito que nós estamos vivendo, louvado seja Deus, porque a gente ainda tem casa para morar, a gente tem comida, não tem? Louvado seja Deus porque nós temos trabalho e nós também temos desafios, nós também temos as nossas lutas. Mas exatamente na luta que Deus vem nos fortalecer. Não se esqueça disso. O fortalecimento ele vem através das lutas. Porque se não tiver lutas, que sentido faz então a gente estar aqui? O paraíso já deixou de ser faz tempo. Não tem mais paraíso aqui. Agora nós temos um pedacinho de mundo totalmente decaído. Então, o que eu quero dizer para vocês, vamos seguir em frente. A Andréia fala muito uma frase que ela fala que nós possamos orar uns pelos outros, que possamos amar os nossos irmãos. Não é isso, Andréia, que ela fala? Ela fala desse jeito o tempo todo. E é isso, meus irmãos. Infelizmente, às vezes a gente tem pessoas que a gente não vai muito bem, que a gente não tem muita comunicação, a gente não tem nada disso. Faz parte, assim, do convívio. Mas também faz parte a gente orar uns pelos outros. Você tem a sua mãe, você tem o seu pai, você tem os seus filhos. Você está bem, não está? Mas aí Deus está faltando para você? Temos que pensar nisso. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte. O que está acontecendo com o mundo? O mundo está gemendo, esperando pela redenção final que virá com o retorno de Cristo. Embora os tempos sejam difíceis, Deus está no controle. E nós, como seu povo, devemos nos agarrar à promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que está lá em Romanos 8, 28. Pode colocar a última imagem para mim, por favor? Nossa missão é continuar firmes na fé, levando a mensagem de esperança ao mundo perdido, sabendo que, em breve, Jesus voltará para restaurar todas as coisas. Eu estou aguardando. Se eu vou estar aqui em pé, eu não sei. Se eu vou estar no pó da terra, eu também não sei. Porque a minha vida pertence ao Senhor. Eu não sei em que situação eu vou estar quando essa questão aí acontecer, quando essa situação acontecer. Essa imagem aqui, a gente pode considerar ela como uma imagem verdadeira, porque é isso que vai acontecer. Jesus ele vai vir, meus irmãos.
E ele vai levar os deles com ele. Os deles com ele. E eu aguardo muito por esse encontro. Uma coisa que eu aprendi assim, a gente fala muito assim, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Senhor, volte logo. Nossa, eu estou aguardando este momento. O Senhor está muito perto. Mas você já parou para pensar que a nossa oração tem que ser, Senhor, me ajude a estar em pé, me ajude a consertar os erros, me ajude, sabe, a estar preparada para esse encontro. Vai ser maravilhoso, irmãos, vai ser maravilhoso, mas não vai ser simplesmente assim, não. Jesus vai voltar, pronto, acabou, não. A gente vai ter mais um obstáculo para a gente viver, para a gente passar, para chegar aqui. Estamos preparados? Faça uma avaliação de consciência, você e Deus.